Quem conhece esse louvor aqui, ó? Quem conhece? Conhece mesmo? Gagieri. Perto eu quero estar. Por que vocês entram aqui, vocês sentem paz? Por que vocês entram aqui, vocês sentem refrigério para a alma de vocês? Por que começam a entrar aqui, vocês começam a sentir algo sobrenatural acontecendo? Esse louvor ele descreve: perto eu quero estar. Quero estar perto de quem? De Deus, do Senhor. Essa alegria que o seu coração está sentindo agora, essa paz que ele sente nesse instante, sabe por que é? Porque ele está aqui conosco. O Deus de Israel está aqui. Vai deixando seu like, irmãos. Irmãos, quando eu vou pregando a palavra, vocês podem ir dando like para mim? Eu reparei que a minha live é a live que tem menos like, né? Tem menos like. Eu sou pobre de like. E às vezes o TikTok enviar, né, as nossas lives para as pessoas poderem ouvir a palavra, tem que dar like, né, tem que compartilhar. Eu peço que vocês, enquanto vocês estão ouvindo a palavra, vocês podem estar dando like aí, dando um coraçãozinho, para me ajudar, para ajudar a live, para ajudar o Senhor. Vamos ler a palavra? A palavra de hoje é o Salmo 139. Quem conhece? Quem conhece o Salmo 139? De cabeça. Para quem esse salmo aqui fez parte da vida alguma vez? Esse salmo eu li uma vez e eu não esqueço dele até hoje. Tem alguém que lembra? Salmo 139 diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue em minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto foi formado e entristecido com as profundezas dessa terra. Os meus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram descritos no livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade
e vão se rebelando contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detestam os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração e prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê que em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que palavra! Senhor Deus, aqui está a sua santa palavra, Pai. A palavra, Senhor, desse dia, essa linda palavra que nos ensina, Pai, quem é aquele que estamos aqui adorando nesse dia. Recebe a honra e a glória para ti. Senhor, fala com todos nós aqui, Pai. Enche o nosso coração de alegria e de paz. E venha, Senhor, manifestar a tua glória, a tua cura e a tua libertação nessa tarde, em nome de Jesus. Irmãos, que palavra linda, hein? Quem prestou atenção na palavra? Que palavra forte, hein, irmãos? Vai dando like, irmãos. Não para, não. Vamos dar o like hoje aí. Ajuda o canal. Olha aqui. Essa palavra do Salmo 139 está nos ensinando algo que muitas das vezes vocês não sabiam, né? Às vezes pode ser que vocês não sabiam. Mas aqui mostra a profundidade do olhar de Deus para as nossas vidas. O tamanho do poder de Deus para nos observar, nos enxergar e o melhor de tudo, né, nos conhecer. Às vezes a gente acha, né, que Deus não lembra da gente. Às vezes a gente pensa, né, nossa, o Senhor me abandonou. O Senhor não me lembra. O Senhor, Ele esqueceu de mim, eu só estou sofrendo, eu só estou passando por luta, por adversidade. A palavra está dizendo, irmãos, que o Senhor sonda e conhece. Ele enxerga nós de longe e conhece. O que é conhecer? O que significa a palavra conhecer, meus irmãos? Conhecer. Quando a gente fala da palavra conhecer, por exemplo, eu conheço... Vamos falar um nome aqui. Eu conheço Roberto. Você conhece o Roberto? Eu não conheço o Roberto, mas eu conheço o Roberto. Eu sei quem ele é. Eu sei quem é Roberto. Eu sei onde o Roberto mora. Eu sei onde o Roberto trabalha. Eu sei quem é a esposa do Roberto. Eu sei quem são filhos de Roberto. Eu sei qual é a igreja que Roberto vai. Então, quando a palavra diz que ele conhece, ele sonda e conhece, quer dizer o quê? Ele olha para você, ele sabe quem você é. Ele sabe quando você senta, quando você se levanta. Ele sabe quando você está trabalhando, quando você está descansando. Ele fala, a palavra diz que o seu caminho é conhecido por ele. E o mais interessante nessa passagem bíblica é a intensidade desse conhecimento de Deus para as nossas vidas. Não é um conhecimento superficial. Por exemplo, eu conheço o Roberto. Sei onde ele mora. Sei onde ele trabalha. Conheço a esposa, os filhos. Mas é um conhecimento superficial. Um conhecimento externo. Um conhecimento por fora. Deus não. Deus, ele é um conhecimento totalmente separado. A palavra fala que ele conhece a gente através... Antes de você lançar uma palavra, ele já conhece. Ele já sabe o que você vai falar, ele conhece o seu interior. Deus, ele não conhece a gente superficialmente. Ele conhece a gente de uma forma interiormente. Ele sabe quem que é cada indivíduo que está aqui na live. Ele enxerga detalhes que até mesmo às vezes às vezes você nem sabe o que vai acontecer no seu dia. Às vezes você nem sabe o que vai acontecer e ele já sabe. A palavra nos ensina que Deus,
Ele é unigênito. Ele é um ser poderoso, ele é único. Ele é um ser que é onisciente, onipotente. A extremidade do poder de Deus, ele chega a impressionar. A palavra está dizendo o quê? Que antes mesmo de você pronunciar, antes mesmo de você falar, antes mesmo de você cair no seu pecado, Deus já sabia que você ia cair. Antes mesmo de você pensar em fazer o que você fez, Ele já sabia. A palavra nos ensina que esse Deus, Ele é um Deus que conhece as pessoas, os indivíduos, que Ele nos cerca por trás e pela frente, e Ele sempre coloca a mão sobre nós. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do nosso alcance, tão elevado que a gente não pode atingir. O versículo 7 fala assim, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Irmãos, não tem como. Não tem como a gente escapar de Deus. Não tem como a gente fugir da presença do Senhor. Não tem como a gente falar assim, não, aqui eu sei que ninguém está me vendo. Aqui eu sei que ninguém está me enxergando. Aqui eu sei que ninguém está me contemplando. E o pior de tudo é aqui dentro, aqui, Aqui é o lugar que você acha assim, eu pensei isso e ninguém consegue saber o que eu estou pensando. Aquilo que você manipula aqui dentro está escondido diante de pessoas, mas não escondido diante de quem? De Deus. Então você não tem acesso, não tem portas fechadas para Deus. Quando você se consagra para o diabo não colocar a mão em você, quando você se consagra para você ser revestido, para o diabo não se aproximar de você, ele não consegue acessar você porque você está selado. Você só deixa o diabo entrar como? Através de portas, através de falhas, de erros. Deus não. Deus ele entra se ele quiser. Deus ele toma a tua vida se ele quiser. Deus ele enxerga os teus pensamentos. Aquilo que você está matutando em fazer, aquilo que você está pensando em fazer, Deus já sabe. A palavra diz que mesmo se você subir aos céus, lá Ele está. Se você fizer a cama na sepultura, Ele está lá também. Se você subir na alvorada do mar, Ele está lá também. Mesmo se você estiver encobrido ou encoberto, no melhor tradução brasileira, se você estiver encoberto de trevas, essas trevas vão se tornar como a luz do meio-dia. Por quê? Porque não há trevas que possam suportar a mão de Deus. A palavra diz que Ele criou a gente no íntimo. E Ele tecesse a nossa vida no ventre da nossa mãe. Essa passagem bíblica, ela tem o quê? Ela tem uma ligação entre o Deus vivo e o salmista. Ali é uma troca de conhecimento. A palavra diz que os salmistas odiavam o quê? Os inimigos de Deus. Então o salmista conhecia quem era Deus. O salmista até se propõe em começar a defender Deus. Ele fala no versículo, Ele fala assim no versículo 20, porque falam de ti com maldade e vão se rebelando contra ti. Acaso não odeio os que odeiam o Senhor e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável e considero inimigos meus. O salmista, ele tinha uma amizade com Deus. E eu pergunto para vocês, é uma pergunta que eu faço para todos vocês nessa live agora. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou perguntar para vocês. Vamos lá. Eu quero saber, Deus conhece vocês? Sim ou não?
Deus conhece cada um de vocês? Sim ou não? Hã? Vai dando like, irmãos. Vai dando like e compartilhando. A Diane falou que sim. A Maria Solange falou que sim. A Francisca falou que sim. O Selmo disse que sim. O Leandro Florenci. Deus conhece, né? Todos nós? Todos. Sem exceção. Sem exceção. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês conhecem a Deus? Vocês sabem quem é Ele? Vocês sabem o tamanho da imensidão do poder dele? No livro de Isaías, o livro de Isaías fala assim, irmãos. O livro de Isaías fala que a concha, a mão de Deus é uma concha que pega o mar. Às vezes a gente não consegue mensurar. Às vezes a gente não consegue mensurar o tamanho do poder de Deus. Irmãos, eu vou falar um pouquinho de Deus para vocês. O Senhor nosso Deus, Ele não é esse senhor velhinho que vem na cabeça de vocês. Ele não é esse homem fraco, né? Esse homem, ser humano de carne, né? Aquele senhorzinho. Não. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a santidade de Deus é tão grande, que ficam em redor dele anciões, anjos, ficam constantemente adorando ele. A palavra diz que querubins tampam os olhos perante Deus para não serem queimados com a glória. Vocês acham mesmo que o dia que a gente estiver diante de Deus, o nosso corpo carnal, ele vai se derreter? A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus. Então, irmãos, a gente está falando de algo muito grande. Às vezes você faz a sua oração para Deus e eu não sei o que passa na cabecinha de muitas pessoas, né? E aquele homem sentado no trono lá, né? Aquele hominho, é um ser de glória. É um ser que consegue... Imagina um equipamento de tomografia, de raio-x, um equipamento que consegue fazer a leitura do teu corpo, sem abrir teu corpo. Sem abrir. Você entra numa máquina, a máquina consegue ver célula. Ela consegue ver câncer, ela consegue ver veia, ela consegue ver ligação de gordura, massas de gordura. Ela consegue ver fibras. Essas máquinas poderosíssimas, avançadas, que você faz um exame médico para detectar enfermidades, que ela consegue enxergar o osso. Equipamentos mais avançados que existem na Terra hoje. Ou outra, você quer ver o espaço sideral, você compra uma luneta para olhar a Lua. Aquela luneta poderosíssima vai longe. Você consegue ver coisas que os olhos humanos não vê, através de um equipamento caro. Toda a tecnologia da Terra, toda a tecnologia do mundo não se compara aos olhos de Deus. O Senhor, o nosso Deus, Ele alcança o nosso íntimo de uma tal maneira. O poder dele é tão avassalador. Por que na live nossa, quando o diabo manifesta, ele não consegue ganhar as batalhas? Por que quando ele se manifesta aqui, ele perde? A pessoa tem que cuspir fora o câncer. A pessoa tem que cuspir fora a depressão. Sabe por quê? Porque ali na palavra do Senhor, que eu aprendi, ela diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, ali também está o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Ah, mas não é onde tem 2 ou 3 reunidos para numa festa. Não é onde tem 2 ou 3 reunidos para uma roda de fofoca. É onde tem 2 ou 3 reunidos na presença dele, adorando a ele, falando a palavra dele, glorificando ao nome dele, pedindo para ele entrar com providência. Ele vai estar ali no meio. Irmãos, Deus é mentiroso? Deus não é mentiroso. Deus, ele deixa de cumprir aquilo que ele quer cumprir? Não. Se Deus não é mentiroso e não deixa de cumprir, por que muitos de vocês não têm fé para receber aquilo que vocês buscam? Por que vocês desistem? Por que vocês param? Por que vocês desanimam? Por que vocês esperam eu entrar aqui para orar por vocês? Para vocês receberem a cura? Se vocês podem, vocês mesmos, orarem para Deus para receber a cura? Sabe por que está faltando? Está faltando fé. Acabamos de ver um diálogo entre o Deus vivo. Não é um diálogo. O salmista, ele estava mostrando quem era Deus. Está nos ensinando quem é esse Senhor. E eu, através da boca dele, através da palavra dele, eu sei quem é agora. Você sabe quem ele é? Ele é aquele que enxerga você quando você acorda às 6 horas da manhã vai trabalhar. Ou você que entra trabalhar às 7 ou às 8. Ou você, mamãe, que acorda para fazer o café da manhã para os seus filhos, antes de levar eles na escola. Você, mamãe, que faz o almoço. Você, metalúrgico, né? Você que é policial, você que tem o seu emprego aí. A palavra diz que ele está na sua frente e atrás de você. Todo o tempo contemplando a tua vida. Muitas das vezes protegendo vocês, sem mesmo vocês buscarem a Ele. Dando livramento para vocês, mesmo sem vocês estar com Ele. Mesmo sem vocês, às vezes, conhecê-lo. Mas Ele está guardando. Você que é pedreiro, quando você sobe no andaime, você está lá no andaime trabalhando, assentando tijolo, sem um cinto de segurança, sem uma proteção. E o andaime não quebra, não cai, você não cai de lá, porque Deus está protegendo você. Mulheres, quando vocês saem para a rua, para fazer as coisas de vocês. Olha esse mundo, a situação que está, irmãos. O diabo usando as pessoas para estrupar, para matar e para roubar. Estrupando mulheres, crianças, fazendo atrocidades. E por que vocês não são atacadas? Porque Deus protege. Porque Deus guarda vocês. Então todos nós temos um Deus que conhece cada um. Cada detalhe da tua vida. Deus sabe até a hora que você vai no banheiro, meu irmão, minha irmã. Até a hora que você vai no banheiro, Ele sabe. Olha, vai no banheiro agora. Ele vai no banheiro agora. Esse Deus, Ele é incrível, igreja. Irmãos e irmãs, se vocês estão com problema, se vocês estão passando por adversidade, lutas, se vocês estão passando por um momento difícil na vida de vocês, estão preocupados, constantemente preocupado, não sei o que eu vou fazer. Você acha mesmo que Deus não sabe o que você está passando? O que você está vivendo? No seu casamento? Com teu filho nas drogas, na cocaína, no crack? Com teu filho na prostituição? Com a tua filha fazendo programa? A sua filha de 18 anos fazendo programa para usar droga? Vocês acham mesmo que Deus não sabe disso? O teu filho que foi preso vendendo droga? O apóstolo Paulo sempre dizia, e essa palavra, ela tem que ficar cravada no nosso coração. Se você conhece a Deus, se você tem convívio com Deus, então você deve descansar no teu coração e entregar para Ele todos os seus
caminhos. O apóstolo Paulo dizia: todas as coisas, elas são o quê? Preparadas para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo dizia que tudo aquilo que acontece na sua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão ser preparadas. Tudo na sua vida. Então, no livro de Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem um propósito sobre todas as coisas. Irmãos, eu já disse para vocês, a nossa vida é uma história. É uma história, viu, Edson? O seu ouvido não foi restaurado. Mas até mesmo na enfermidade, todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão e irmãs, quando a gente ora e Deus Ele não cura naquele instante. Não é porque Ele não ama vocês. Não é porque Ele não tem zelo por vocês. É porque não está no propósito que Ele planejou. A gente não acabou de ouvir que a palavra de Deus fala o quê? Que Ele conhece até o que vai sair da nossa boca. Então Ele conhece o que está projetado. Daqui 10 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos, 30 anos. Ele projeta para nós o nosso futuro. Vocês têm que parar de projetar vocês o futuro de vocês. Vocês têm que deixar Ele projetar. E muitas das vezes a gente não recebe cura. A gente não recebe algo do Senhor. Não é porque Ele não ama. Não é porque Ele é um Deus mau. Ele curou a pessoa aqui na live de câncer. E não me cura do meu ouvido, da minha dor de garganta. Irmãos, se eu pudesse olhar com o olho de Deus, eu enxergaria porque Ele não curou o irmão ainda, o ouvido dele. Ou vocês acham que Ele é mau e não curar? Não. Ele não curou ainda porque Ele também tem um propósito. E o propósito de Deus não foi revelado para mim nem para vocês. O propósito é dele, não nosso. O propósito é dele. E quando o propósito é dele, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. A mão de Deus não está encolhida para que não possa socorrer, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, diz a palavra. Mas a palavra diz que Ele ouviu. A mão dele não está encolhida, mas Ele sabe a hora de operar. A gente não precisa ensinar Ele. Não precisamos ensinar Deus a trabalhar. Ao contrário disso, olha o que o salmista fala no final da palavra. Versículo 23 e 24, para fechar a palavra de hoje. O salmista entendia o que Deus queria. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções. Quem entendeu o que eu quis dizer? Olha o salmista chamando a prova para ele aí, ó. Prova-me. Para você ver, Senhor, para você entender, para você enxergar quais são as minhas intenções. Qual é a minha intenção, Senhor? Prova-me. Prova-me, Senhor, para ver quais são as minhas intenções. Você está sendo provado. Qual é a tua intenção? Qual é o teu pensamento? Olha o 24. Vê se em minha conduta algo que te ofende. Senhor, procura em mim algo que te ofende. Procura em mim, Senhor, algo que te entristece, algo que te magoa, e dirige-me pelo caminho eterno. A gente está falando de um pecador, irmãos, não é do santo do pau oco, não. É um salmista que sabia muito bem que quando ele estava errando, Deus estava vendo. Que quando ele ia falar besteira, Deus estava vendo. Que quando ele estava fazendo coisa errada, Deus estava vendo. Ele estava dizendo o quê? Mesmo se eu esconder debaixo da terra, mesmo se eu fugir para as montanhas, mesmo para qualquer lugar que eu for, Deus está me vendo. Então, irmãos,
Por que vocês estão preocupados se Deus está contemplando a vida de todos vocês? Se Deus ama todos vocês? Se Deus tem zelo por todos vocês? Chega de tristeza. Chega de chorar por causa da enfermidade, irmãos. A gente vai orar e se Deus curar, você se alegra. Se Deus não curar, você se alegra também. Sabe por quê? Porque Ele sabe o propósito que tem para a tua vida e pronto. Ponto final. Ah, mas meu filho foi preso, irmão. Eu orava e Deus deixou ele ser preso. O propósito de Deus dele ser preso é ele não ser morto na mão do traficante. O propósito dele ser preso é para ele ser educado através de Deus lá na cadeia. O propósito, que às vezes é um caminho errado, que vocês não entendem, é que a pessoa não venha se perder na morte, não venha perder a vida. Ah, ele está preso, mas ele está vivo. Ele está lá na cadeia, ele está pagando algo que ele fez para a justiça da terra. Mas isso não impede Deus de ir lá e trabalhar na vida dele, lá e sair de lá um pastor, sair de lá um homem transformado, renovado. Ou vocês acham que Deus não sabia que ele estava vendendo droga? Ou vocês acham que Deus não sabia que ele estava no tráfico? Ah, irmãos, não sabia? Você acha que Deus não sabe mesmo? O rapaz colocando a paranga no meio do mato. Hã? Vocês acham mesmo que Deus não vê tudo? Ah, foi preso meu filhinho. Deixa o filhinho preso. Senhor, a oração é essa, irmãs. Mamães, a oração é essa. Senhor, trata meu filho com a tua sabedoria e levanta ele na tua presença. Trata ele com o teu rigor e com a tua vontade. Vocês acham que Deus realmente é um pai que quer ver o sofrimento? Irmãos, muda a oração. Muda a oração. Pede para Deus tratar. Pede para Deus transformar. Pede para Deus cuidar. Pede para Deus restaurar. E sempre lembra, dos olhos de Deus ninguém está em oculto. Nada está escondido para que não possa ser visto. Tá bom? Você que ouviu essa palavra, compartilhe essa palavra, deixa o seu like, envia para o teu ente querido e sempre lembre, você não está sozinho. Deus está mais perto do que você imagina. Deus abençoe. Em nome de Jesus.